Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Tenham um ótimo dia para vocês, tá? E nesse vídeo a gente vai focar no tema de tangentes. A gente vai ver a tangente da soma, da diferença e aplicar isso também em concordância com o nosso último tema, que foi senos e cossenos de arcos da soma, diferença e do dobro. E a gente vai ver aqui também que é um dos temas que vai cair na nossa prova bimestral, tá? Eu separei alguns exercícios aqui. Eu vou tentar fazer eles devagar para ir explicando passo a passo como que nós iremos resolver cada um deles, tá? São poucos exercícios, porém são exercícios longos e complexos. Então peço a vocês que prestem bastante atenção nos passos que eu vou citar aqui, tá? Para a gente poder calcular o valor de um ângulo que não é fundamental, lembre-se, nós temos algumas fórmulas que podem nos ajudar. Elas são, por exemplo, a fórmula da soma e da diferença ou do dobro de um determinado arco. Se nós pegarmos o nosso material, que eu esqueci de abrir, mas eu vou abrir agora ele e já mostrar para vocês, nós vamos nos deparar com algumas fórmulas interessantes. Partindo direto ao ponto, no caso do tema, que é o da tangente, nós vamos ter essas três fórmulas aqui, já específicas para soma, diferença e dobro de um arco, que é essas formulazinhas que eu irei deixar aqui no canto, para a gente utilizar para resolver, tá? Nós temos aqui agora, no primeiro exemplo, nós temos que calcular a tangente de 75 graus, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, neste caso, ela não é um ângulo fundamental, como a gente já vem discutindo isso em algumas aulas, né? Qual é o passo, então, que a gente vai fazer? No caso da tangente de 75 graus, nós iremos usar a tangente da soma, isto é, nós iremos, ao invés de calcularmos diretamente a tangente de 75, nós iremos calcular a tangente de 30 mais 45 graus, tá? É isso aqui que nós iremos calcular, ao invés de calcularmos 75, pois, como a gente já sabe, é igual a da soma, tá? Antes de fazer a resolução, eu vou só pegar uma imagem aqui, que eu deveria ter já copiado, mas, enfim, não fiz, mas eu vou fazer agora e mostrar para vocês aqui, ó. E é essa imagem que deveria estar em alta resolução. Eu vou pegar ela novamente aqui, só que maior. Que essa resolução que eu copiei aqui tá pequena, aí não fica legal, tá? Então vamos deixar aqui do lado também os ângulos notáveis. Inicialmente nós só vamos usar a tangente, que é essas de 30 e de 45, ou seja, esse valor e esse daqui, tá? Então vamos lá. Então, de acordo com a fórmula da tangente da soma, essa primeira aqui é a tangente do primeiro mais a do segundo, dividido por 1 menos a tangente do primeiro vezes a do segundo. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então em cima vai ficar tangente de 30 graus mais a tangente de 45 graus. E embaixo vai ficar 1 menos a tangente de 30 vezes a tangente de 45. Aqui nós não vamos somar as tangentes, aqui nós não vamos multiplicar as tangentes, tá? Na verdade, nós iremos primeiro substituir os valores respectivos de cada um deles, tá bom? Eu vou fazer aqui do lado, depois eu copio e colo ali embaixo, tá? Então, em cima, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou vir aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Deixa eu fazer mais em cima aqui. Mais a tangente de 45, que é 1, aqui embaixo. Ó. E embaixo da fração do denominador, fazer o mesmo cálculo, só que agora multiplicando por 1 aqui, tá? Repetimos os valores. Deixa eu apagar aqui, porque tem espaço. E aí, em cima, nós temos essa fração aqui. Raiz de 3 mais 1, nesse caso, nós vamos tirar o MMC em cima, que é 3, tá? E quando tiver assim, pessoal, basta você pegar, ó, quando você fizer a divisão, 3 por 3 dá 1, vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3, mas esse 3 não tem ninguém para dividir, então você multiplica direto pelo 1, então dá 3. Embaixo, nós vamos ter o mesmo procedimento. Ó. Esse 1 aqui ele pode ser descartado, então nós vamos calcular o MMC desses dois aqui, que novamente é 3, né? Então vai ficar, ó, 3 menos raiz de 3. Porque 3 vezes 1 dá 3, e 3 dividido para 3 dá 1, vezes raiz de 3, próprio raiz de 3.
Posso cortar esse 3 com esse 3. E aí em cima fica raiz de 3 mais 3. Embaixo fica 3 menos raiz de 3, tá? Nesses casos aqui, a gente poderia deixar a resposta do jeito que está, tá bom? Mas é comum que a gente faça racionalização. Eu vou escrever de azul a parte de racionalizar. Você pega o de baixo, reescreve embaixo e em cima, tá? Quando tem raiz, e aí você muda o sinal deles, no do meio somente, tá bom? Aí você vai operar fazendo a distributiva desses valores. Então, o resultado aqui, ó, vamos colocar aqui, então a tangente de 75 passa a ser o quê? Passa a ser raiz de 3 vezes 3, então vai dar 3 raiz de 3, mais 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, mais 3 vezes 3 dá 9, mais 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, tá? Isso só fazendo a distributiva com os valores. Embaixo a mesma coisa, vamos fazer a distributiva, tá? Então vai ficar 9 mais 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos raiz de 9, tá? Esses daqui a gente vai poder cortar. Eu vou poder somar esse com esse, que vai dar 3 mais 3, 6, então vai ficar 6 raiz de 3. Observação, dentro da raiz não soma, tá? Só fora. O raiz de 9 é igual a 3, e aí repete o 9. Embaixo vai ficar 9 menos 3, porque a raiz de 9 é 3. Esses do meio cancelou. Vou poder somar algumas coisas, então fica 6 raiz de 3 mais 12. E embaixo fica 6. Observe que eu posso simplificar por 6 em cima e embaixo. Então 6 raiz de 3 dividido para 6 é raiz de 3, tá? O 6 corta com 6. 12 dividido para 6 dá 2. E embaixo 6 corta com esse 6 e aí acaba. Resposta final, raiz de 3 mais 2. Nesse conteúdo é comum aparecer esses resultados com a raiz mais ou menos alguma coisa, tá? Então, meio desconfortável, eu sei, eu entendo isso, porém, é o que a gente tem que fazer, tá? No exemplo 2, que está ali em cima, a gente tem que calcular a tangente de 45, tá? E basicamente, o que nós vamos fazer aqui, para resolver a tangente de 45, é fazer o mesmo cálculo que a gente tinha feito, que a gente fez agora há pouco na parte de cima. O cálculo é bem parecido, tá? A diferença é que ao invés de a gente utilizar a soma da tangente, nós vamos usar justamente a diferença, tá? Deixa eu baixar um pouco essa aqui, porque senão não vai dar espaço para a gente resolver esse ângulo aqui de cima, tá? Então vamos lá. No caso da tangente de 15, ó, nós vamos fazer o seguinte: a tangente de 15, ela é a mesma coisa que a tangente de 45, por exemplo, menos a de 30. Só que nesse caso aqui, eu não vou querer usar a tangente de 30, eu vou escolher a tangente de 60. Tá? Tangente de 60 menos 45, que também dá 15. E por que eu estou escolhendo essa? Estou escolhendo esses dois valores justamente porque a raiz, tangente de 60 é só raiz de 3, não tem essa fração, então a gente não vai precisar calcular MMC, tá? Então vamos lá. Usando agora da diferença que é o menos, ó, você vai observar que nós vamos usar a segunda fórmula. Então na segunda fórmula ali fica tangente de 60 mais, ou melhor, menos tangente de 45, e embaixo é que vai ficar somando 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45, tá? E aí você vai fazer... aqui é importante, tá? Como aqui é uma subtração, é importante que o maior fique na frente, porque senão, se fosse 45 menos 60, o resultado seria menos 15, tá? Então tem que ser esse cuidado aqui, para não inverter a ordem. Então vai ficar raiz de 3 menos 1, substituindo os valores da tangente. E embaixo fica 1 mais raiz de 3 vezes 1, tá? Ou seja, raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Novamente, nós vamos aplicar a técnica da racionalização. Então, vai ficar raiz... Repete de baixo, né? Mudando o sinal do meio, em cima e embaixo, tá? Aplicando a distributiva aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes este, tá? O resultado final vai ser raiz de 3 menos raiz de 9 menos 1
mais raiz de 3 sobre, embaixo, ó, 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes raiz de 3 é menos raiz de 3, mais raiz de 3, menos raiz de 9, tá? Esse aqui pode cancelar. Raiz de 3 com raiz de 3 fica 2 raiz de 3. A raiz de 9 é 3, vai ficar menos 3 menos 1. E embaixo fica 1 menos 3. Ou seja, 2 raiz de 3 menos 4 dividido por menos 2. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 3 menos 2 sobre menos 1. Para tirar o menos 1 daqui de cima, de baixo, a gente vai fazer jogo de sinal. Então vai ficar menos raiz de 3 mais 2 sobre 1, ou seja, mudando a ordem, fica 2 menos raiz de 3, tá? Eu fiz só uma comutação para não ficar com o sinal de menos aqui na frente. Não que tenha tanta importância assim, mas fica mais bonitinho, tá? Então, esses foram os dois exemplos de cálculo direto. Agora a gente vai fazer exemplos que envolvem uma interpretaçãozinha um pouco mais rebuscada, um pouco melhor. Deixa eu afastar isso aqui para baixo aqui, para a gente ter espaço para poder fazer agora o terceiro exemplo. Ó. Sendo seno de x igual a 4 quintos e cosseno de y igual a 12 sobre 13, em que o ângulo x ele está entre 0 e π sobre 2, e o ângulo y está entre 0 e π sobre 2 também, entre 0 e 90 graus, tá? Esse p seria de π, mas provavelmente quando o cara fez a edição, ele não sabia colocar o símbolo, ou não existia o símbolo na época, não sei, enfim. Então, ele pede para a gente calcular o seno da soma e o tangente da diferença. O seno da soma a gente já sabe fazer, né? Mas eu vou fazer aqui, que é o seguinte, né? Seno da soma de x mais y, isso aqui é seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de x, tá? A gente faz essa inversão de valores. Bom, de acordo com o enunciado, seno de x é 4 quintos, cosseno de y é 12 sobre 13, mais seno de y, ele não fala pra gente quanto que é seno de y. E aqui começa o nosso primeiro obstáculo em resolver essa questão. Então, nós vamos baixar isso aqui e fazer o seguinte cálculo. Primeiro, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Ou seja, eu quero saber quanto que vale o cosseno de x, para eu poder usar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o seno para o outro lado, e aí a nossa expressão, na verdade, é uma das fórmulas que a gente tem no nosso material. A gente vai usar da seguinte maneira. Ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E de acordo com o enunciado, isso daqui vai ser igual a 1 menos 4 quintos ao quadrado, tá? Ou seja, deixa eu afastar isso aqui que eu vou usar daqui a pouco, vou deixar aqui. Ou seja, 1 menos 16 sobre 25, tá? Então aqui fica cosseno de x e aqui fica cosseno ao quadrado de x. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x vai ser, tirando o mínimo, que é 25, vai ficar 25 menos 16, ou seja, 9 sobre 25. Portanto, cosseno ao quadrado de x é igual a... fazendo o cálculo aqui... Opa, vamos tirar a raiz, né? 3 sobre 5, né? Só você tirar a raiz dos dois lados. Fica 3 sobre 5. Aí nós calculamos o cosseno de x. Agora a gente vai calcular o seno do y. Vejam que x e y são duas letras diferentes, então eles não tratam do mesmo valor. Por isso que a gente tem que fazer esses dois cálculos separados. Deixa eu ver aqui. Então nós poderíamos fazer assim, ó. Seno ao quadrado de y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, seno ao quadrado de y é igual a 1 menos o quadrado desse cara aqui, que é 144 sobre 169. Ó. Cosseno ao quadrado é o quadrado desse carinha aqui. Tirando o MMC aqui, novamente, aquele MMC básico, que na verdade não precisa calcular, porque já é o próprio valor. E aí vai ficar 169 quando você multiplicar, menos 144, porque não vai mudar essa fração, já que ele já tem esse valor. Fazendo aqui a subtração, o resultado vai dar 25, se eu não estiver enganado, né? Deixa eu ver aqui, 5, 2, 25.
Então vai ficar esse valor. Aí é só tirar a raiz quadrada. Então a raiz quadrada desse carinha aqui vai ser 5 sobre 13, tá? E aí a gente finaliza a parte introdutória da questão. Agora, ó, fica fácil. Por quê? Quanto que vale o seno de y? 5 sobre 13. Quanto que vale o cosseno de x? 3 sobre 5, tá? Aí é só a gente efetuar as multiplicações. 12 vezes 4, 48. 5 vezes 13 vai dar 65. Mais 5 vezes 6, 15. E esse aqui, 5 vezes 3 dá 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 65, tá? É só somar os dois de cima, porque o denominador é igual. Então não precisa, nesse caso, fazer MMC. 5 mais 8 dá 13, fica 13 vai 1, 5, 6, 63 sobre 65, tá? E aí a gente finaliza a letra A. A letra B também é fácil, tá? Só basta a gente aplicar aqui a tangente de x menos y. E aqui entra um detalhe, ó. Nós não temos o valor de tangente aqui. Porém, a gente pode lembrar o seguinte, tá? Antes de a gente fazer isso aqui, a gente pode fazer a seguinte exposição. Eu vou pegar e vou tirar essa parte daqui. Qualquer coisa, se forem copiar, pausa o vídeo e copia, tá? Eu vou só tirar essa parte aqui, porque agora a gente vai fazer dois novos cálculos, tá? Esse aqui é o seno de y e esse aqui é o cosseno de x. Esse aqui é o cosseno de x. Então vamos lá. Para eu calcular, por exemplo, a tangente de x que eu preciso, isso aqui é seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, o seno é 4/5 e os cosseno é 3/5, tá? Corta o 5 com 5, fica 4/3. Pronto. Tangente de y também é fácil. É o seno de y, cosseno de y. Só não façam o seguinte, ó. Em vez de pegar o seno, que é 5 sobre 13, pegar o 4 sobre 5, que aí você vai errar, tá? Tem que ser com a variável respectiva. Então vai ficar 5 sobre 13 sobre 12 sobre 13. Corta o 13 com 13, fica então 5 dozeavos, tá? Agora a gente tem a tangente de x e de y. Aí fica fácil. Tangente da diferença é tangente do primeiro menos a tangente do segundo sobre 1 mais agora tangente de x vezes tangente de y. Ora, é só substituir os valores. Então vai ficar 4/3 menos 5 sobre 12 dividido por 1 menos 4/3 vezes 5 sobre 12, tá? Aí, aqui em cima, é necessário o cálculo do MMC, tá bom? No caso, MMC entre 3 e 12 é o 12. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. Então, fica 16 menos 5. E embaixo fica 1 menos. Aqui não tive o MMC para multiplicar, tá? Eu posso simplificar esse 4 com esse 12. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 3, 9, tá? E aí, tiraremos então o MMC. Em cima vai ficar 11 sobre 12. E embaixo fica 1 menos 5 sobre 9. Calculando o MMC, fica 9 MMC. 9 vezes 1 dá 9, menos 5, tá? Ou seja, 11 sobre 12 dividido para 4 sobre 9. Aqui nós vamos ter que repetir a primeira fração, a de cima, e multiplicar pelo inverso da que está embaixo, do denominador. E aí só multiplicar. Posso simplificar isso aqui, ó, por 3 aqui e aqui fica 4. 33 sobre 44, tá? Ah, professor, não ficou uns números bonitinhos e tal. A gente está acostumado com valores bonitinhos. Bom, nesse caso não tem como, não vai ter como ficar um valor bonitinho, tá certo? Por conta dos valores que aparecem aí. Deixa eu ver se eu não errei nenhum cálculo, porque como vocês me conhecem, né? Eu tenho esse mau costume. E eu acho que eu errei mesmo. Cadê? 12, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4, 16. 16 menos 5 dá 11. 11 sobre 12. 9 dá 4. Dividir por 4 vai ficar 1 sobre 9. 5 sobre 9. 9 menos 5 dá 4. Então, é isso mesmo. A não ser
que eu tenha errado alguma coisa, né? Que não é 44, né? 4 vezes 4 dá 16. Não sei porque eu coloquei 44 aí na multiplicação. Bom, pode ser que eu tenha errado alguma coisa, espero que não. Espero que esteja tudo certinho aí. E é isso aí, pessoal. A gente calculou a soma e a diferença, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E aproveitem, coloquem o nome de vocês aí nos comentários para eu poder fazer a chamada depois, tá? Agora vamos para o nosso último exemplo dessa aula. E em seguida vocês sabem que vai ter um trabalhinho lá para vocês. Hoje o trabalho vai ser, se não me engano, de 2 pontos de matemática, tá? Então faz lá na plataforma, não esqueçam, senão vocês vão perder aí a pontuação de vocês, tá? Agora vamos para a última questão. Essa questão é interessante porque tem tangente e cotangente, tá? Ele diz para a gente que a tangente mais a cotangente de x é igual a 3. Agora a gente vai tentar utilizar um método que nos auxilia aí a resolver essa questão sem usar, ou melhor, só usando as fórmulas que a gente aprendeu até agora, tá? Então, o que eu preciso lembrar na hora de resolver essa questão em si aqui? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, duas coisas que eu preciso lembrar. Primeiro, a fórmula do seno do dobro é 2 vezes seno vezes cosseno de x, tá? Essa é a fórmula do arco seno do dobro, tá? Deixa eu até conferir aqui na apostila. Vai que, né? Mas é isso aí mesmo, tá certo. Certo? Seno vezes 2 vezes seno vezes cosseno. A tangente, pessoal, é seno de x sobre cosseno de x, tá? E a cotangente é cosseno de x. Cosseno de x sobre seno de x, é o contrário. Bom, então, como que a gente vai fazer esse cálculo sabendo que a tangente mais a cotangente é igual a 3, tá? Então, deixa eu pensar que se nós calcularmos o MMC, transformarmos a tangente na fração e a cotangente também, e calcularmos o MMC aí, o que vai acontecer com a nossa expressão, né? Deixa eu pensar aqui. Se eu pegar esse valorzinho aqui, ó, tangente de x mais cotangente de x igual a 3. Se eu pegar isso aqui e transformar, eu vou ter seno sobre cosseno mais cosseno sobre seno. Isso aqui é igual a 3, tá? Se eu tirar o MMC só desse lado, o MMC vai ser seno vezes cosseno de x. E em cima eu vou fazer divisão, né? Seno vezes cosseno dividido para cosseno, corto cosseno com cosseno, fica seno vezes seno, que dá seno ao quadrado, mais seno vezes cosseno dividido para seno, seno corta com seno, sobra o cosseno, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Fica bem bizarro, né? Ficar repetindo isso. Em cima, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, ou seja, vai ficar 1 sobre seno de x, cosseno de x igual a 3, tá? Então eu sei que seno de 2x é igual a isso. Se eu passo 2 dividindo, tá? Eu sei que o seno vezes cosseno, então, ó, esse carinha aqui, ele vai ser igual a 1 sobre seno de 2x dividido por 2, ó, igual a 3. Multiplicação cruzada, eu vou poder então afirmar que 3, deixa eu ver aqui, 3 seno de 2x, esse 3 não multiplica aqui dentro, tá? Dividido por 2 é igual a 1. Vamos passar o 2 multiplicando, então seno de 2x é igual a 2. Passa-se o 3 dividindo, então seno de 2x é igual a 3, 2 sobre 3. E aí a gente encontrou o valor de seno de 2x. Não é uma coisa tão imediata, tá? Não é uma coisa tão trivial, tão simples de se fazer. Mas se nós observarmos e substituirmos corretamente esses valores, a gente encontra então o valor final da nossa questão, como está pedindo, tá? Bom, então nossa aula vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Vocês vão ter bastante tempo para fazer o trabalhinho. Reflitam. Dúvida, manda mensagem para mim ou deixa aqui nos comentários. Deixa um like aí. E aí
Até a nossa próxima aula, pessoal. Falou e até mais.